Bora, Fiel, com as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone nesse sabadão. Tem uma notícia aí, uma bomba envolvendo o Corinthians. O Flamengo que bloqueou dinheiro de muitos clubes aí com relação à Libra, 77 milhões de reais. E o Vessone fez um alerta ao Corinthians nesse vídeo, hein? E muito mais, tem ESPN, tem tudo aqui pra você sobre o jogo de amanhã entre Corinthians e Urubuzada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala, galera, tudo bem? Eu avisei, Corinthians, eu avisei. Isso aqui que está atrás de mim é uma nota oficial da Libra, repudiando a atitude do Flamengo de entrar na justiça para bloquear os pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra, como Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, entre outros, e o Flamengo também. Foram 77 milhões de reais bloqueados de cota de TV de todos os clubes após uma liminar do TJ do Rio de Janeiro. E por que eu estou citando isso, lembrando do Corinthians? Porque recentemente o Flamengo fez uma aproximação ao Corinthians por uma suposta formação de um bloco único de melhorias do contrato de TV. Algo que não se viu, por exemplo, quando o Corinthians negociou recentemente com a mesma fornecedora de material esportivo do Flamengo, né? Aí o clube carioca deixou claro que não teria jamais um valor menor do que qualquer outro clube e tudo mais. Esse bloqueio das receitas de outros clubes na justiça mostra ao Corinthians, ao corintiano e ao presidente Osmar Stabile que essa aproximação do Flamengo para ser um parceiro de cota de TV no futuro pode dar ruim. Mais do que isso, e o principal, mostra que ficar onde ele está, que ele é o principal clube, que é na LFU, onde ele ganha mais do que os outros, onde ele é tratado com protagonismo e a grandeza que merece, ao menos até agora, é o melhor caminho. Fica de olho, Osmar. O contrato com a LFU é bom, o melhor desse bloco de clubes, então fique esperto, Osmar. Gustavo Zupac, Diga lá. o que integrantes da Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, Estopim, Fiel Macabra e Camisa 12 fizeram hoje no centro de treinamento do clube? A gente já viu, Plihal, várias vezes acontecer invasão, né? Torcida entrar sem ser convidada. Hoje não, o Corinthians estava sabendo, o Corinthians abriu as portas do CT para integrantes da torcida e eles se reuniram com lideranças da diretoria e com algumas lideranças do elenco. O que a Vitória Leite apurou, ela teve lá hoje pela manhã na cobertura do Corinthians, é que nem Dorival Júnior nem Memphis Depay participaram das conversas, né? Pelo que a gente pôde ouvir... O Depay não participaria dos jogos, vai participar da conversa? 3 pontos, olha eles entrando ali no CT, entrando pela porta da frente, porta aberta. 3 pontos principais pautaram essa reunião, né? Vamos chamar assim, né? Hoje. Entender a questão dos, né, no plural, transfer bans que o Corinthians vem sofrendo, o aspecto financeiro, entender com o presidente Osmar Stabile por que é que o ex-presidente André Sanches participou da última reunião de renegociação com a Caixa, a dívida do estádio, e cobrar os jogadores mais foco, mais rendimento, ouvir explicações da derrota para o esporte. Esses 3 pontos de insatisfação, o que eu ouvi é que inclusive foi dentro da sala de imprensa a conversa, não é que foi um negócio organizado, dá para chamar de reunião, né? Autorizada pelo Corinthians, com um nível de cobrança diretamente para os jogadores também. O próximo jogo do Corinthians, Pascal, é simplesmente contra o Flamengo. Ah, mas é em casa, é na Neoquímica, um pouco menos complexo, você que pensa. Pelo Campeonato Brasileiro são 4 meses sem vencer em casa. 4 meses. Mas assim, não são tantos jogos também. Mundial, 2 vitórias, 4 empates. Ah, não, isso aí é o retrospecto contra o Flamengo. 10 últimos jogos. Os 10 últimos confrontos. Isso é desanimador. E agora sim, mais desanimador ainda, a última vitória do Corinthians em casa foi frente ao Santos em 18 de maio dessa temporada, venceu por 1-0. Depois não. Foi no Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Já no Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Porque o Corinthians também venceu pela Copa do Brasil em casa. Neste período, são jogos sem vencer no Brasileiro, 131 dias, 6 partidas, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento ruim demais, 22,2%. Talvez por isso também a torcida tenha ido lá, né?
já 131 dias sem ganhar uma partida jogando em casa. Aí a gente tem que entender, a torcida do Corinthians é uma torcida muito semelhante à torcida do Boca, que incentiva o time o tempo todo, bota o time pra cima do adversário o tempo todo, tem paciência com o time, só não teve paciência uma vez, que eu me lembre, foi com o Silvinho, que durante o jogo vaiou o Silvinho e o Silvinho acabou saindo... Filho do Terrão! Deixando o cargo de treinador do Corinthians. Mas no mais, o time é apoiado o tempo todo, e essa pode ser uma cobrança. Eu também, como torcedor do Corinthians, eu não consigo entender como um time como o Corinthians tem os transfer bans e já chega a 100 milhões de dívida com os clubes que entraram com as ações na FIFA, e tem mais 3 ações que ainda devem entrar nos próximos dias. Enfim, o Corinthians vive um momento muito turbulento, de muita dificuldade. O presidente que está lá, o Osmar Stabile, vai ter que ter muita criatividade, muito poder inventivo para tirar o time dessa situação. E o Flamengo é favorito do Nico, né? O Flamengo é favorito do Nico. Bom, tem muita informação hoje. Vamos começar direto com esse encontro de gigantes. O líder Flamengo encara o Corinthians, já está em São Paulo para encarar o Corinthians na Zona Leste. A Jalile Elias chega com as informações dos dois times no timão, dia de pressão da torcida no CT. Fãs de esportes, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo às 8h30 da noite na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a classificação à semifinal da Libertadores nos pênaltis contra o Estudiantes, o Flamengo retornou da Argentina direto para a capital paulista e chegou ao hotel na noite desta sexta-feira. Para o duelo contra o Timão, Felipe Luiz pode repetir a mesma equipe que foi a campo contra o time argentino. O lateral Ayrton Lucas está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além dele, Pulgar e Michael são desfalques por lesão. Mais cedo, líderes de torcidas organizadas do Corinthians entraram no CT para cobrar melhores resultados. A derrota para o Lanterna Sport foi um dos assuntos. Com Osmar Stabile e Fabinho Soldado presentes, a torcida também cobrou respostas aos problemas financeiros. Nem todos os jogadores participaram da conversa. A situação nossa, o mais óbvio que seja, mas você tem que falar pro Corinthians que não tem dinheiro. É atrás de transfer ban, tá ligado? Só que os jogadores, mano, hoje, querendo ou não, o salário tá em dia, tá ligado? Então esse cara que a gente pede é o quê? Minimamente que represente a nossa camisa, que corra. Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá a volta do atacante Guinegão, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a estar à disposição. André Carrillo, Rodrigo Garro e Charles seguem no departamento médico e devem ser desfalques. Memphis Depay é dúvida. O holandês se recupera de um edema na coxa direita e pode ser preservado. O Corinthians vem de derrota fora de casa para o Sport e precisa vencer para se manter na primeira parte da tabela. Já o Flamengo, confiante após a classificação na Libertadores, busca a vitória fora de casa para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Jalile. Olha só, momentos distintos depois do Mundial. Corinthians mandante, Flamengo visitante. O Corinthians, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 42, quase 43%, 7 gols marcados, 6 sofridos. O Flamengo em 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 66% de aproveitamento, bem superior, marcou 11 vezes e levou 5 gols. Além desses números, tem um histórico entre as duas equipes, Elton. Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias apenas do Corinthians contra o Flamengo, né? 4 empates e 4 vitórias rubro-negras. É jogo importante para os dois times por motivos bem diferentes, né? O Flamengo querendo se manter lá em cima e o Corinthians uma luta outra. Sim, o Flamengo tem aí a possibilidade, né, de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro contra um adversário que vive essa fragilidade na temporada. É claro que olhando para o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo é favorito, mas jogar na Neoquímica Arena nunca é fácil. E o Corinthians, que tem hoje um elenco fragilizado por conta da ausência de jogadores, por lesão, né, muitos do departamento médico, os seus principais jogadores, alguns dos principais jogadores inclusive, acaba fazendo com que o Dorival tenha que pensar em
curto prazo, né? Não dá para pensar, por exemplo, em dezembro, né? O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil. Mas acredito muito, Edu, que esse momento do Corinthians também é para administrar esse elenco para que ele chegue vivo em dezembro. Ou seja, o Corinthians vai tentar acumular gordura, fazer um campeonato seguro para pensar nos 2 ou 4 jogos de dezembro, que seriam as semifinais garantidas, né? Os jogos contra o Cruzeiro e uma possível decisão de Copa do Brasil. Mas tem que pensar no hoje. E o hoje é pontuar contra o Flamengo para justamente criar essa gordura. E teve cafezinho no CT. Os torcedores foram recebidos. Foi na sala de imprensa. A conversa ali com os jogadores, com o presidente, como a Jalili comentou. Isso muda alguma coisa pro jogador corintiano? Então, é uma questão que eu acho que é bem delicada. A gente está vendo as imagens aqui, né, no nosso telão. E eu acho que, até olhando para o fã de esporte que está assistindo a gente, a torcida organizada, ela é fundamental dentro do estádio, porque traz, né, a festa, traz também para quem está na arquibancada a energia necessária para empurrar o time na arquibancada. Eu acho muitos privilégios de torcedores organizados em entrar no CT do clube para conversar com os jogadores, sendo que a torcida do Corinthians é gigantesca, ok? Eles representam parte dessa torcida, eles são vozes ativas, inclusive na política do clube, porque a gente sabe muito bem, mas eu acho que isso contribui muito pouco, Edu, ainda mais depois de um momento de instabilidade do Corinthians e principalmente antes de um jogo contra o melhor time do Brasil no momento, junto com o Palmeiras, o líder do campeonato. Eu não sei se isso traz algum benefício, mas a gente sabe que se o Corinthians vencer o jogo, muita gente vai dizer, tá vendo aí? Se eles não fossem lá na sexta-feira, certamente a gente não teria vencido no domingo. Bom, Corinthians e Cruzeiro, semifinal, só depois do fim do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil. Tá garantido na semifinal também o Cruzeiro, vem muito bem no campeonato. É claro que atrai demais a atenção Flamengo e Corinthians, esse jogo em São Paulo e essa visita, cafezinho, chega mais, porque entraram, né? Foram recebidos os torcedores ditos organizados. E a Vitória Leite trouxe a informação que os temas principais foram Transferban, por que Corinthians não pode negociar, o que aconteceu, por que o Andrés participou da reunião com a Caixa Econômica Federal sobre o estádio e a falta de compromisso do time em campo. São os 3 temas principais. Jogadores participaram, comissão técnica, Dorival e Memphis Depay não estavam presentes. Pois é. E primeiro de tudo, é preciso lembrar que as torcidas do Corinthians, muitas delas organizadas, têm feito um papel muito importante no combate ao assalto que o clube tem vivido nas últimas administrações, em especial na última. Eu digo em especial em termos de atuação da torcida em relação à última, com a questão do impeachment do último presidente, que felizmente não temos que falar o nome dele já há algum tempo, o problema que o Corinthians vive, para onde o Corinthians vai em termos administrativos. Então, o torcedor, talvez esses aí mesmo, uniformizados, tem tido um papel muito importante no sentido de manifestar sua indignação, às vezes de forma errada, às vezes de forma certa, mas tem marcado uma presença que eu considero importante nesse momento que o clube atravessa. Isso dito, visitas a comissões técnicas e jogadores no seu local de trabalho são coisas que eu nunca vou achar normais, são episódios que eu sempre vou considerar constrangedores para os jogadores e para as comissões técnicas, em especial para eles, mesmo porque poucas vezes essas pessoas vão lá, seja para ter uma conversa, seja para cobrar de maneira mais forte, seja até mesmo às vezes para colocar o dedo na cara de dirigentes, que na maioria dos casos, em todos os clubes, são os principais responsáveis pelo que em última análise acontece dentro do campo. Essas pessoas não são cobradas. Tomara que tenham sido nessa visita especial aí, já que membros da comissão técnica, embora o Dorival não estivesse presente, e jogadores de futebol, ainda que o Memphis não esteja, né, no grupo que recebeu essas pessoas, também são, entre aspas, constrangidas por esse tipo de declaração. No caso da visita de hoje, houve também um comentário, ou pelo menos uma chamada mais forte, a jogadores que estariam saindo demais, se divertindo muito, vivendo com pessoas normais. Porque, por algum motivo, existe no ambiente do futebol essa coisa de que jogador,
especialmente quando os seus clubes estão em uma fase, não podem sair, não podem se divertir, não podem estar bem, porque afinal de contas o time vai mal. Eu nunca entendi isso. Compreendo jogadores que preferem não se expor em determinadas situações, já conversei com muitos deles a respeito disso e compreendo as razões. Talvez eu no lugar deles fizesse a mesma coisa, mas eu nunca entendi essa parte de fiscalização de vida pessoal de jogador de futebol exercida por essas pessoas que vivem como elas bem entendem, né? Elas sim não precisam de fiscalização. Aquele protesto da torcida do Vasco citaram o boliche. Você tá indo jogar boliche? Não pode, né? Não. Enfim. Rapaz, o Corinthians que tá treinando, né, pra jogar contra o Flamengo no domingo às 8h30 em Itaquera, mas a gente falou ontem sobre a questão do transferban. O Corinthians já tem um transferban, que é lá com o Santos Laguna, e agora perdeu, no caso, o recurso que fez contra o Rojas, né? E agora ficou aquela dúvida. Será que se vier um outro transferban, o Corinthians corre o risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro agora? Ou se perdesse pontos, seria no Campeonato Brasileiro seguinte? Enfim, ficou uma série de dúvidas aí. E Rafael Sgrilles nos traz um convidado que pode esclarecer essa questão. É isso, Sgrilles? Exatamente, Marcelo Lima, já agradecendo, ele que está fora do país, mas aceitou o nosso convite, especialista em direito desportivo, advogado João Henrique Chiminazzo, que vai esclarecer essas nossas dúvidas com relação ao transferban. João, muito obrigado por atender aí a nossa reportagem, ao nosso convite, seja bem-vindo ao Tempo de Jogo. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Peço desculpa até pela roupa, eu fui pego meio que de surpresa, mas é um prazer tentar colaborar de alguma forma e preciso, depois que encerrar aqui a ligação, botar o meu nome, sentar o dedo no like para concorrer a esse boné maravilhoso, hein? Com certeza, João. Aí o cara e só pra falar, né? Com essa roupa você tá vestido melhor que 99% dos integrantes do esporte aqui da Energia 97. Tá bem vestido mesmo, tá bem vestido mesmo. João, só pra esclarecer o que acontece, né? Hoje quem vive esse problema é o torcedor do Corinthians, mas já foi também o problema do Santos, do São Paulo em algum momento, esse temido transferban. Como é que funciona essa questão? Antes de falarmos do evento Corinthians, como funciona? A primeira punição é ficar sem inscrever os jogadores e contratar jogadores até por 3 janelas, e depois, quando acontece a questão de perder pontos, e 3, 6 pontos, como é que acontece essa questão do transferban, João? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de transferban, a gente tem que separar em 2 aspectos. Um aspecto nacional e um aspecto internacional, que é o da FIFA. Nos 2 aspectos, eles funcionam basicamente no mesmo modelo, tá? Antes do transferban, existe uma penalidade preliminar, que é uma advertência. Então, quer seja aqui a CNRD ou quer seja a FIFA, elas falam pro clube que está devendo: olha, você está devendo, vou te dar até tal prazo aqui para pagar. Se você não pagar, está aplicada uma primeira penalidade de advertência. Estou chamando a sua atenção de forma oficial, e essa advertência não traz nenhum impacto direto, mas faz com que, entre aspas, o clube deixe de ser primário, porque ele já tem ali a pena de advertência. E depois, num segundo momento, é aplicado de fato o transferban. Aqui no Brasil, na verdade, ele começa com uma dose um pouquinho menor, tá? De 6 meses. Lá fora, eles chegam até 3 janelas. E aí, se essa penalidade não for respeitada, ou seja, porque o objetivo do transferban é que o clube pague a dívida. Se o clube não pagar a dívida, ele pode sim, em algum momento, sofrer a punição de perda de ponto, mas não porque não pagou a dívida, porque não cumpriu uma ordem, quer seja da FIFA ou quer seja da CNRD, uma ordem, entre aspas, judicial, ou seja, uma determinação de pagar a dívida. Ô João, eu tenho uma questão aqui, de quando fica acumulativo, né? O primeiro transferban, aí você falou, né? Tem primeiro esse aviso, depois no Brasil normalmente janela de 6 meses, etc. No caso do Corinthians, né? Entrando no caso do Corinthians, tem um primeiro transferban, agora tem um segundo e tem outros a caminho. E a minha dúvida é o seguinte: como funciona a partir do segundo transferban, tá? Qual que é essa distância para, por exemplo, o Corinthians eventualmente perder pontos, né? E quantos pontos podem ser? E junto nessa questão, eu quero saber o seguinte: vamos imaginar que o primeiro transferban tem uma dívida de 40 milhões e o segundo de 5 milhões. 2 transferbans vão resultar nessa perda de pontuação. Você pode, por exemplo, pagar o segundo
para tirar um transfer ban da frente e tirar esse risco de perder Escolher pontos. boleto, né? Escolher boleto. Escolher uma dívida menor, né? Paga a dívida menor, é isso? Olha, gente, esse negócio de escolher boleto, eu sou quase que um especialista, então posso falar com propriedade. Mas no caso do transfer ban, não existe essa opção. Na verdade, e não existe nenhum número cumulativo de transfer ban para que o clube corra o risco de perder pontos. Tá? O que acontece é não cumprir a ordem. Então, se o primeiro transfer ban ali, ele não for cumprido, não for pago, esgotar o prazo e o clube não fizer nada, pode acontecer da FIFA, de fato, pedir para que a federação local, aqui no caso a CBF, imponha, num primeiro momento, a penalidade de perda de pontos e até num segundo momento, aí para casos muito mais drásticos, até a desfiliação do clube. Tá? Isso é alguma coisa que nós temos que ter em mente. Óbvio que eu não quero apavorar aqui nenhum torcedor, mas é importante que os dirigentes sejam cobrados para que paguem as suas dívidas em dia, para que tenham uma gestão minimamente saudável. O clube, ele precisa... Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de dar esse exemplo. O clube, ele precisa ter títulos dentro de campo, não títulos dentro de cartório de protesto, até porque só ganha um clube que está disputando competição. Então, nós precisamos ter uma administração um pouquinho mais responsável dentro do futebol brasileiro. Ô João, Danilo, boa tarde. E com relação ao número de pontos perdidos, né? Porque muito se fala de 6 pontos, né? Como é que se define isso? São 3 pontos, são 6 pontos? O fato de ter outras equipes também cobrando lá na frente, isso influencia? Pô, vamos colocar 6 pontos aí, porque vem mais transfer ban pela frente. Como é que eles definem a quantidade? O fato de ter outras dívidas, na verdade, não vai interferir no número de pontos perdidos, tá? A prática é os 6 pontos direto, porque quando a gente fala aí de perda de pontos, já é uma penalidade muito mais severa. O transfer ban já dificulta muito para o clube a sua operação. A perda de pontos é muito mais severa, então não faz muito sentido impor uma penalidade muito branda, perder 1 ou 2 pontos, porque às vezes não vai fazer nenhum impacto ali para o clube. Os 6 pontos, de fato, se a gente pegar aí qualquer campeonato, qualquer tabela, os 6 pontos faz com que uma equipe ou perca um título, ou seja rebaixada, ou perca uma classificação para uma competição continental. Então, a prática é sempre os 6 pontos. Ô João, agora uma outra dúvida, até que foi ontem no Estádio 97 também, uma dúvida, e aí nós falamos ontem aqui no Tempo de Jogo, seria essa punição, por exemplo, perder pontos. Corinthians entrou num novo transfer ban e perde pontos no Campeonato Brasileiro. É nessa temporada ou na próxima temporada, ou isso depende também de cada juiz? A aplicação tem efeito imediato. Então, quando surge a ordem aqui no Brasil da Justiça Desportiva ou internacionalmente da FIFA, para que o clube pague em tanto tempo sob pena de perder os pontos, então vem uma primeira ordem dizendo, olha, se você não pagar, eu já te adverti, já apliquei o transfer ban e agora eu estou te avisando, se você não pagar no prazo X de 10 ou 15 dias, ou enfim, eles fixam um prazo ali, você vai perder pontos. E esgotado esse prazo, vem uma decisão na sequência impondo a perda de pontos. Se tivermos um campeonato em curso, é naquele campeonato. Se não tivermos, é no próximo campeonato que vai começar. Tá bom, acho que ficou esclarecido, né, Sgrillis? Perfeito, muito esclarecedora a entrevista, sensacional. Então é isso, Fel, finalizando aí com o vídeo do Tempo do Jogo, né, o pessoal do Energia 97, mas queria falar do Vessone no começo do vídeo. Cara, eu não confio em Flamengo, eu não confio em flamenguista, cara, na moral, velho, Corinthians, se o Osmar sabe se juntar ao Flamengo aí pra negócio da Libre, pelo amor de Deus, mano, não confio nesses caras, esses caras são sujos, são pilantras, são sujos, não dá pra se juntar com esses caras aí. Vamos seguir nosso caminho mesmo, deixa eles lá, que eles se acham uns poderosos, né? Então, cara, se tem um time que eu mais odeio depois do Palmeiras é o Flamengo, cara, tenho nojo do Flamengo. Santos e São Paulo são rivais, legal, mas pra mim, dane-se também. Então aí, amanhã, cara, se a gente vencer desses caras vai ser muito bom, hein? Pelo menos um dia de paz, cara, um dia de sossego. Não pode perder, empatar, menos mal, mas vencer, cara, os caras têm que entrar com sangue no olho, mano. O Martins, eu acho que ele vai dar um gás a mais aí no pessoal, porque ele vai entrar, só não pode ser expulso, né? Aí ferra tudo de vez. Mas a gente, cara, vai ser difícil, mas ano passado a gente venceu os caras aqui, 2-1, gol do Thales Magno e gol do Romero também.
E hoje os dois são inúteis no time, né? O Guinegão aí ganhou espaço. Imagina ganhar aí com o gol do Guinegão. Eu falei que vai ser 2-1, 2 gols do Yuri Alberto. Então, tô confiante nesse placar aí, né? Então, comente seu palpite aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. A gente volta aí amanhã pós-jogo, ou talvez antes aí com um videozinho da CNN Sports, a provável escalação realmente do Corinthians e muito mais para vocês, hein? E comenta aí se você vai lançar a peita nova do Coringão, tá muito bonita. Cara, gostei da camisa, hein? Então, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, nós.